Imagine que você está em uma sala de espelhos. Não são espelhos comuns, eles refletem não apenas sua imagem, mas também as histórias que você conta a si mesmo. Em um espelho você vê a história do seu sucesso, a promessa de uma vida perfeita se você seguir o plano. Em outro, a história de sua identidade, quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Em um terceiro, a história de sua segurança, a promessa de que, se você obedecer às regras, o mundo te protegerá. Mas, à medida que você se move, você começa a perceber que por trás de todas as imagens há um único e profundo vazio. Você se vira, tenta encontrar a saída, mas as histórias se movem com você, te cercando, te protegendo, te iludindo. Aqui reside o paradoxo central de nossa existência. Vivemos em uma era de informações sem precedentes, onde o conhecimento sobre o universo, a biologia e a psicologia humana está ao alcance de um clique. No entanto, continuamos a nos agarrar a contos de fadas, a narrativas confortantes que nos protegem da verdade mais perturbadora de todas, a de que somos radicalmente livres, mas fundamentalmente sozinhos. Criamos deuses, destinos, propósitos divinos e identidades coletivas para preencher um vazio que, na verdade, não pode ser preenchido. Nós somos o único animal que tem a consciência de sua própria finitude e, em vez de abraçar essa realidade, fugimos dela, construindo castelos de areia de ilusões. Você sente essa tensão, o peso dessa farsa, a sensação de que há uma cortina de fumaça entre você e a sua realidade? Nós buscamos propósito em carreiras, em relacionamentos, em filosofias, em ideologias, mas a cada vez que alcançamos algo, uma nova dúvida se instala. E se este não for o propósito certo? E se no final nada disso importar? Nós construímos nossas vidas sobre a areia movediça de narrativas e a cada passo a areia afunda um pouco mais. O medo não é do desconhecido, o medo é da verdade. O medo de que, no final das contas, você seja a única pessoa no volante do seu próprio carro em uma estrada que não tem mapa. Esse medo existencial é a força motriz por trás de toda a nossa busca por conforto. Nós trocamos a liberdade pela segurança, a autenticidade pela convenção, a verdade pela ilusão. Preferimos ser prisioneiros de um conto de fadas do que ser o autor de nossa própria história, pois a liberdade de escolha é uma responsabilidade pesada demais para a maioria de nós suportar. E assim, vivemos vidas de morte lenta, onde as paixões se apagam, as perguntas se calam e o espírito se conforma. Então, aqui está a grande pergunta. Em um mundo que nos oferece um menu infinito de ilusões confortantes para nos proteger do abismo da liberdade, como podemos não apenas enfrentar a verdade, mas prosperar nela? Como podemos deixar de ser atores em um roteiro pré-escrito e nos tornar os diretores de nossa própria existência? Para responder a essa pergunta, precisamos primeiro desmascarar as ilusões, as narrativas e os mecanismos psicológicos que nos mantêm em cativeiro. Precisamos olhar para a arquitetura de nossa própria prisão e entender por que a construímos tijolo por tijolo. Nós, como espécie, não somos apenas contadores de histórias. Somos prisioneiros delas. A nossa mente, conforme demonstrado por Daniel Kahneman, é viciada em narrativas. Ela prefere uma história simples e coerente, mesmo que falsa, a uma verdade complexa e caótica. Esse é o fundamento do viés da ilusão de controle. A crença de que podemos influenciar eventos sobre os quais não temos nenhum poder. Criamos narrativas sobre destino, sobre a justiça cósmica, sobre a inevitabilidade de nossas conquistas para nos proteger do frio e aleatório universo. Nossa mente, ao invés de buscar a verdade, busca o conforto. Filosoficamente, essa fuga da realidade é o cerne do problema existencial. Os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, entendiam a importância de enfrentar a realidade brutal da vida.
A morte, a perda, a dor. Eles argumentavam que a verdadeira virtude não está em buscar um mundo perfeito, mas em encontrar a serenidade no mundo como ele é. Eles eram os mestres da aceitação. Em contraste, a maioria de nós vive em negação, construindo uma bolha de otimismo tóxico e de histórias pessoais que nos absolvem de nossa responsabilidade. Não foi minha culpa, eu não tive escolha, o universo quer que eu sofra. Essas são as narrativas que nos impedem de enxergar a liberdade que temos em cada momento. Machado de Assis, em sua genialidade, capturou essa essência do existencialismo brasileiro. Suas personagens, como o narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, estão presas em suas próprias ilusões, em busca de validação, de sentido e de imortalidade em um mundo que, ironicamente, se recusa a dá-los. Machado nos mostra a futilidade de se apegar a essas narrativas, revelando o ridículo e a tragédia da condição humana quando ela se recusa a enfrentar a própria finitude. Ele nos lembra que a vida é curta demais para ser desperdiçada com vaidades. Além da filosofia, a psicologia da ilusão tem raízes profundas. Joseph Murphy, em sua obra sobre o poder da mente subconsciente, destacou como nossas crenças mais arraigadas, formadas muitas vezes na infância, operam como programas invisíveis. Essas crenças criam o que ele chamaria de scripts de vida, narrativas que ditam nosso comportamento, nosso potencial e nossa percepção da realidade. É por isso que, mesmo que a realidade mude, nosso comportamento permanece o mesmo, porque estamos presos a uma história antiga que continuamos a reencenar. E o que dizer de Maquiavel? Ele via a natureza humana como egoísta e ambiciosa. Essa visão, embora pessimista, nos lembra da nossa inclinação natural para a autopreservação e o engano. Não é apenas que mentimos para os outros, mentimos para nós mesmos. Criamos histórias de virtude e propósito que escondem nossos motivos mais egoístas e nosso medo mais profundo do vazio. Esta força oculta, a necessidade de histórias, é a razão pela qual nos apegamos a ilusões, sejam elas religiosas, políticas ou pessoais. Ela nos protege da verdade assustadora de que a vida não tem um roteiro. A vida é um palco vazio e você é o único ator. A verdadeira liberdade começa quando você aceita esse palco e decide o que fará com ele. Mas a fuga desse palco tem consequências invisíveis que moldam não apenas as nossas vidas, mas a própria sociedade. O próximo passo é desvendar essas consequências. A fuga das ilusões reconfortantes tem um custo silencioso, mas devastador. O preço de viver em uma narrativa falsa é a perda de sua própria vida. As consequências são invisíveis porque se tornam o ar que respiramos, o tecido da realidade que aceitamos sem questionar. Elas se manifestam em nossa saúde mental, em nossas relações e em nossa capacidade de tomar decisões autênticas. No nível neurológico, nosso cérebro, viciado em narrativas, usa vieses cognitivos para manter a ilusão. O viés de confirmação, por exemplo, nos faz buscar informações que reforçam nossas histórias pré-existentes e ignorar tudo o que as contradiz. Se você acredita que o universo conspira a seu favor, você só notará os sinais positivos, ignorando os incontáveis fracassos que a realidade apresenta. Se você acredita que é uma vítima do destino, você colecionará evidências de que o mundo está contra você. Esse mecanismo nos protege da ansiedade do desconhecido, mas nos prende numa gaiola de percepção distorcida. Vivemos em um universo que é, em grande parte, uma projeção de nossas próprias crenças. Essa é a armadilha do pensamento mágico. Acreditamos que se apenas rezarmos o suficiente, pensarmos positivamente o suficiente ou nos apegarmos ao plano certo, a realidade irá se moldar aos nossos desejos. Isso é uma forma de negação, uma recusa em aceitar a incerteza fundamental da vida. O resultado é um ciclo vicioso de esperança e decepção.
Quando o mundo não se conforma à nossa história, nos sentimos traídos, desiludidos, e a dor de nossa ilusão desmoronando é mais intensa do que a aceitação inicial da realidade poderia ter sido. Culturalmente, esse problema é amplificado. Somos treinados para a ilusão desde a infância. Somos recompensados por nos encaixarmos em narrativas pré-aprovadas, a do bom aluno, do bom filho, do bom cidadão, do profissional bem-sucedido. O sistema de recompensas e punição social está alinhado para nos manter na linha, para nos impedir de fazer as perguntas existenciais que nos libertariam. Por que a maioria das pessoas não faz as coisas que realmente ama? Por que nos apegamos a empregos, relacionamentos e ideologias que nos sufocam? Porque a alternativa, viver sem as ilusões reconfortantes que validam essas escolhas, é aterrorizante. Essa fuga se manifesta numa desconexão profunda com nós mesmos. Vivemos como sonâmbulos, seguindo um roteiro que não foi escrito por nós, buscando uma vida que não é nossa. A ansiedade crônica, o tédio existencial e a sensação de que algo está faltando são os alarmes que nosso ser mais profundo está tocando. Eles são as rachaduras em nossa armadura de ilusões, a verdade tentando se manifestar. A urgência é real. A cada dia que vivemos em um conto de fadas, perdemos a oportunidade de viver a única vida que nos foi dada, a vida real, em toda a sua crueza e beleza. As consequências invisíveis nos prendem numa jaula que, ironicamente, construímos para nos sentir seguros. A fuga não é para fora, é para dentro. É um ato de coragem que desafia a lógica, a sociedade e o nosso próprio condicionamento. É a rebelião definitiva, e a próxima sessão é o nosso mapa para iniciá-la. A libertação não virá através da busca por uma nova narrativa, um novo guru ou um novo propósito que te salve. A verdadeira rebelião é o ato de abandonar todas as narrativas e abraçar a realidade nua e crua. É a escolha de viver sem as muletas das ilusões reconfortantes. Esta não é uma jornada para se tornar alguém. É uma jornada para se tornar ninguém, para se despojar de todas as identidades e máscaras que você construiu. Pense na filosofia de Sêneca. O estoicismo não é sobre viver sem emoção, é sobre viver sem a ilusão de controle sobre o que você não pode controlar. A rebelião estoica é aceitar a impermanência, a morte e o acaso com dignidade. É a aceitação de que a vida é curta, a injustiça existe e a única coisa que você realmente controla é a sua resposta. Essa é a forma mais poderosa de liberdade. Quando você para de lutar contra a realidade, você ganha toda a sua energia de volta. Essa ideia também ecoa em James Allen, embora de uma forma mais espiritual. Ele nos ensinou que a mente é o grande criador. A rebelião, nesse contexto, é a disciplina de observar os pensamentos que constroem nossas ilusões. É um ato de atenção plena, onde você se torna o observador de suas próprias histórias, em vez de ser um personagem preso nelas. Quando você vê os pensamentos como nuvens passando, você não precisa se identificar com eles ou agir sobre eles. Você ganha o poder de escolher a sua própria resposta, momento a momento. A libertação é uma prática. Começa com a suspensão do julgamento. Nós julgamos tudo, bom ou ruim, certo ou errado, sucesso ou fracasso. Cada julgamento é uma pequena história que criamos para nos dar a ilusão de controle. O caminho para a liberdade é simplesmente observar, sem rotular. Aconteceu, sem mais. Essa prática de desidentificação do ego e das narrativas é a chave para a liberdade. Ela permite que você veja a si mesmo e ao mundo com clareza, em vez de através do filtro distorcido de suas expectativas e medos. É uma abordagem que se conecta com a visão de Joseph Murphy. Ele argumentava que, para mudar nosso subconsciente, precisamos de uma mudança radical na nossa forma de pensar. A rebelião existencial é essa mudança.
É a prática de reconhecer que a vida não te deve nada, que o universo não tem um plano para você, que você é o único que pode dar sentido à sua própria existência. E em vez de se sentir aterrorizado por essa liberdade, você se sente fortalecido. Você se sente como o capitão de seu próprio navio, em um oceano aberto, com o poder de traçar o seu próprio curso. Essa mudança de perspectiva é o que nos permite ir além do cinismo e do niilismo. O niilista olha para o vazio e conclui que nada importa, e, portanto, desiste. O existencialista prático olha para o mesmo vazio e conclui que, já que nada tem um significado pré-determinado, tudo o que você faz importa, porque você está criando o significado a cada momento. Você não está mais reagindo a um roteiro, você está escrevendo com suas ações, suas escolhas e seus valores. A rebelião final não é contra o mundo, mas contra a sua mente condicionada. É uma jornada para a autenticidade, para a honestidade brutal consigo mesmo. E essa jornada, embora assustadora no início, leva a uma realização tão poderosa que torna todas as lutas e dores do passado subitamente claras, revelando um caminho para a paz de espírito que você nunca soube que era possível. É a verdade final, e é para ela que agora avançamos. A verdade final, a que liberta de todas as ilusões, é esta. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experienciada. Não há uma resposta final, um grande propósito cósmico que, uma vez descoberto, tornará a sua vida perfeita. A liberdade não é a fuga da responsabilidade, mas a aceitação total dela. A maior das ilusões é a de que existe um plano perfeito para você. A de que, se você apenas seguir as regras certas, a vida irá recompensá-lo. Essa crença é a causa de todo o seu sofrimento. Quando você se liberta dessa ilusão, você se dá conta de que é o único responsável por criar o seu próprio significado. E essa percepção, longe de ser um fardo, é a fonte da maior alegria. Você se torna um artista da sua própria vida, e o mundo se torna a sua tela. Esta é a essência do existencialismo prático. A vida é um projeto em aberto, e a única maneira de vivê-la plenamente é abraçar a sua imperfeição, a sua finitude e a sua total liberdade. O medo da morte, a ansiedade, a sensação de vazio, tudo isso é a sua alma gritando para você parar de viver uma vida baseada em roteiros de outras pessoas. É o seu ser interior pedindo para você assumir o volante e dirigir o carro em sua própria estrada. A aceitação dessa verdade final é o que leva à paz de espírito genuína. Não é uma paz baseada em falsas promessas, mas na aceitação brutal e bela da realidade. Você não precisa mais do destino para justificar suas escolhas ou do propósito para se sentir completo. Você é completo em si mesmo. Sua existência é suficiente. A vida não é uma jornada em busca de um tesouro escondido. É uma jornada para a descoberta de que o tesouro sempre esteve dentro de você. E a única coisa que o impedia de vê-lo eram as histórias que você contava a si mesmo. O existencialismo prático não é uma filosofia de desespero, mas de profunda esperança. A esperança de que, ao remover todas as ilusões, você finalmente encontrará o que é real. E o que é real é você. A jornada do existencialismo não é para os fracos de coração, é para aqueles que estão dispostos a abandonar a segurança do conhecido para a liberdade do desconhecido. A vida sem ilusões reconfortantes é uma vida de constante criação, de profunda responsabilidade e de beleza indescritível. É uma vida vivida de verdade, e essa é a única vida que vale a pena ser vivida. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.